que a gente vai colocar na tela agora. Estou vendo aqui, inclusive, dizendo o seguinte: nessa quinta-feira, dia 17, o Esporte Clube Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramon Dias do cargo de técnico da equipe. Também deixam clubes auxiliares Emiliano Dias, filho dele, Bruno Uribarri, Osmar Ferreira, além do preparador físico Diego Pereira, né? Aí, Dias chegou ao Corinthians em julho do ano passado, conquistou o Campeonato Paulista de 2025 pelo Timão, e aí vem aquela pataquada, a diretoria agradece, Corinthians, por meio de seu executivo de futebol, Fabinho Soldado, não fez contato com nenhum outro treinador antes da decisão da saída de Ramon Dias. Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, comandará o treino no elenco principal nesta sexta-feira. Esse comunicado, essa última parte, Ivan, eu acho que se refere muito a um zum, que está dizendo que o Dorival já teria acertado com o Corinthians. São essas pragas da internet. O Dorival, desde que ele largou a seleção, ele já dirigiu uns cinco times. Virou nos Mitchells, né? Já dirigiu Virou a tudo. solução para todo mundo. Todo mundo. Então, assim, o Corinthians desmente qualquer tipo de conversa ou acordo antes da tomada de decisão para a saída do Ramon. É o nome da moda, né? Porque o Luiz Castro, quando ele deixou o futebol árabe, ele também virou o nome da moda aqui no futebol brasileiro. Todo mundo buscava o Luiz Castro, né? É o seguinte, o trabalho de fato ele não evoluiu, como muitos esperavam para a temporada 2025. Eu ainda, com muita boa vontade, eu consigo observar alguns aspectos positivos no trabalho dele. A recuperação do Yuri Alberto foi com a família. A indicação do Carrilho foi boa. Ele ajeitou o meio-campo do Corinthians. A indicação do Anrileri, por exemplo, também foi um cara que consertou a lateral esquerda do Corinthians. Você olha para o esquema com 3 volantes, Garro mais avançado na armação e os 2 atacantes, aliás, Menfi e Yuri juntos conseguiram se desenvolver. Tudo isso foi importante para que o Corinthians fugisse do rebaixamento, para que o Corinthians conseguisse a arrancada no Campeonato Brasileiro e até conquistasse uma vaga para a pré-Libertadores. Mas o trabalho, ele foi bastante discutido, principalmente nas Copas. Quando a família não consegue... eu vou usar um termo que o Bernardo gosta bastante, quando a família tomou um nó do Felipe Luiz nos 2 jogos contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Teve do Gustavo Costas, do Racing, teve do Felipe Luiz, teve aí do Seguro Castilho, teve de todo mundo. Exato. E muita gente esperava um Corinthians diferente, porque ele conseguiu, a base do ano passado, a manutenção do treinador. Opa, o trabalho vai evoluir em 2025 e essa evolução ela não veio. Se você olhar para um trabalho mais elaborado, opa, o Corinthians precisa de um trabalho mais elaborado, será que o Ramon Dias, ou será que era justo exigir isso do Ramon Dias diante dos últimos trabalhos dele? É só ter observado os últimos trabalhos do Ramon. O Ramon foi um grande técnico nos anos 90, campeão de Libertadores com o River Plate em 96. Então fazia muito tempo que o Ramon não tinha um trabalho relevante, cara. E um super jogador, né? Baita centroavante. Jogou na época do Maradona, chegaram a brigar, inclusive, em determinado momento. O Ramon Dias marca o gol contra o Brasil em 82, inclusive. Foi 3-1 para o Brasil, o gol da Argentina foi do Ramon Dias. Ramon Dias. Baita centroavante, muito identificado com o River Plate, né? Mas, cara, faz tempo. Então, a contratação do Ramon Dias já foi, na minha opinião, um erro. No Campeonato Carioca, ele tinha mostrado aí, quando o Vasco é eliminado pelo Nova Iguaçu. Ele fala, pô, peraí, eu vou contratar um técnico que outro grande do futebol brasileiro perde uma semifinal para o Nova Iguaçu. Ah, mas o Vasco escapou do rebaixamento no ano anterior. Pô, obrigado. Não, mas correu risco até a última rodada. Se o Santos não derrapa em cima do Fortaleza, pois é, não perde na Vila, Não, se o Santos ganha o jogo, o Vasco caía. Era o Vasco ou Bahia? O Bahia ganhou do Atlético Mineiro, meteu 4 no Atlético Mineiro. Se o Santos ganha do Fortaleza, o Santos escapava e o Vasco caía. Então, assim, o Ramon deu a volta olímpica lá em São Januário, feliz da vida, mas olha, por um triz. Porque a história hoje poderia ser outra. O Vasco poderia ter disputado a Série B do ano passado. Exato. Trouxe o Payet, trouxe o Verratti, o time melhorou e escapou. Né? Então, assim, você olha para o Ramon Dias, o trabalho dele no Vasco da Gama, você fala, pô, o que tem de relevante aqui? O que tem de tão bom? Mas eu acho o Vasco tomou de 4-0 no Criciúma em São Januário. Mas era um trabalho difícil ali. Eu acho que ele conseguiu extrair, pelo menos,
o básico ali para conseguir, de alguma forma... No Nova Iguaçu, cara, tomar de 4 do Não, concordo. São Januário. Concordo. Aí na temporada seguinte, que é exatamente o que o corintiano você vê esperava que é em 2025. Uma Coca-Cola de 2 litros, cara, que perde o gás rapidinho, entendeu? É esse o Vasco da Gama. Era esse o Vasco da Gama do Ramon Dias e foi esse o Corinthians do Ramon Dias também. Então, eu acho que demorou para o Ramon Dias cair. Demorou muito tempo.